Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Bem, o mercado opera em alta hoje, depois da decisão de juros dos Estados Unidos que saiu ontem e de olho na decisão de juros na Europa, que sai na sessão de hoje ainda. Lá na Ásia, o fechamento foi positivo, com exceção da Bolsa de Xangai, lá na China, que refletiu os dados industriais do país. Os lucros industriais da China caíram pelo sexto mês consecutivo. No ano, a queda acumulada já é de 16,8%. Na Europa, o viés é de alta, com o mercado por lá aguardando pela decisão de juros do Banco Central Europeu, que sai às 9h15 da manhã. Da mesma forma que a decisão de ontem lá nos Estados Unidos, a expectativa é de mais uma alta de 0,25%, o que deve levar a taxa europeia para 3,75% ao ano. A dúvida é se o Banco Central Europeu vai continuar subindo os juros nas próximas reuniões e, por isso, o mercado deve acompanhar a entrevista coletiva da presidente do banco, a Christine Lagarde, que vai falar com a imprensa às 9h45 e, claro, pode dar mais sinalizações sobre as próximas decisões de juros por lá. Indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento lá ficou misto depois da decisão de juros do Banco Central. Lá em Nova York, o Dow Jones subiu 0,23%, S&P caiu 0,02% e o Nasdaq fechou o dia com uma queda de 0,12%. O grande evento do dia foi a confirmação das expectativas de uma elevação de 0,25% na taxa de juros americanas. Na entrevista coletiva, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele não deixou claro se essa foi ou não a última alta nesse ciclo de juros, né? Segundo ele, vão ser necessários mais indicadores de que a inflação está controlada para que, de fato, ele possa encerrar o ciclo de altas de juros. Do lado positivo, segundo ele, o Banco Central americano não espera mais que a economia lá nos Estados Unidos entre em recessão ainda esse ano, que foi visto, claro, como positivo para os investidores. O mercado agora deve focar nos indicadores de mercado de trabalho, inflação e atividade para tentar antecipar a decisão de setembro. Na Bolsa de Derivativos lá em Chicago, 20% das apostas estão sinalizando para mais uma alta de 0,25% na decisão de setembro. Enquanto isso, 80%, a maioria do mercado, já acreditando que essa foi a última alta, ou seja, apostando na estabilidade na próxima decisão de setembro. Bom, na sessão de ontem, o destaque ficou para a alta das ações da Boeing, que subiram ontem 8,7% depois que a empresa publicou um balanço com números melhores do que o esperado. As ações da Alphabet, a dona do Google, também subiram ontem, alta de 5,7%, ainda refletindo o balanço que foi publicado na terça-feira, já no pós-mercado. E no pós-mercado de ontem, o destaque ficou para a Meta, que é a dona do Facebook, que ontem subiu quase 7% depois que a empresa também publicou um balanço que veio acima do esperado. Na agenda americana hoje, às 9h30 da manhã, vão sair os pedidos de seguro-desemprego semanal. A expectativa de mercado é de que tenham tido 235 mil solicitações na última semana. Também às 9h30 sai a prévia do PIB americano do segundo trimestre. Aqui a expectativa é de um crescimento de 1,8%. Atualizando as bolsas agora aqui, S&P Futuro sobe 0,58%, Eurostoxx 600 sobe 0,87%, FTSE de Londres sobe 0,20%. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,82% e a Bolsa de Xangai na China, queda de 0,20%. Índice de mercados emergentes sobe 0,58% agora, o DXY, o dólar index, caindo 0,29%. Juros de 10 anos nos Estados Unidos opera com alta de 0,36%, cotado a 3,86% no anual. Índice de commodities da Bloomberg sobe 0,28% e o petróleo subindo hoje. O WTI está subindo 0,88%, cotado a $79,47 o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 0,62% e está cotado a $83,06 o barril. Petróleo em alta hoje, fazendo mais preço o lado da oferta, que vem ficando mais apertada depois da queda da produção da Rússia e da Arábia Saudita. O minério de ferro caiu hoje com as notícias de queda nos lucros industriais lá na China. Lá em Dalian, o minério hoje caiu forte, queda de 1,91% e fechou cotado aos $118,82 a tonelada, é claro. Universo de criptoativos operando com alta nas últimas 24 horas, Bitcoin com alta de 1,28%, cotado a $29.530. A segunda maior criptomoeda, o Ethereum, sobe 1,5% e está cotado a $1.880. Bom, por aqui ontem o Ibovespa fechou com uma alta de 0,45% e terminou o dia nos 122.560 pontos. O dólar caiu 0,4% e terminou o dia nos R$ 4,73. A nossa curva de juros ficou de lado, sem grandes mudanças na relação aí com o fechamento na terça-feira. O destaque local ontem ficou aqui com o Santander, que foi o primeiro dos bancos grandes a publicar o seu resultado do segundo trimestre e veio com os números um pouco abaixo do esperado e com isso as ações da empresa caíram ontem 0,34%.
Destaque também para a notícia de que a agência de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de um duplo B- para um duplo B com perspectiva estável e justificou que o desempenho macroeconômico e fiscal vem melhorando por aqui. Na ponta mais positiva, destaque para a alta da Melius, que ontem subiu mais de 8,9%, e também Carrefour, que ontem fechou com uma alta forte de 8%, depois que a empresa publicou um balanço que veio com queda no lucro, mas uma queda menor do que o mercado estava projetando. Outro destaque positivo foram as ações da Vivo, que ontem subiram 5,12%, isso também porque a empresa publicou o balanço do segundo trimestre com números melhores do que o mercado estava esperando. Bom, finalizando hoje, o mercado deve refletir o relatório de produção e vendas da Petrobras, que saiu ontem, já depois do fechamento, e hoje, depois do fechamento, a gente tem um balanço importante para acompanhar, o balanço trimestral da Vale, bastante importante para quem tem posições. Na agenda local, hoje às 14 horas, saem os dados de emprego medido pelo CAGED. Aqui a expectativa do Banco Itaú é de que 195 mil vagas tenham sido criadas no mês de junho. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.